primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, primeiro livro de Samuel, obrigado, capítulo de número 18, vamos ler apenas um versículo de número 7, diz assim: as mulheres, eu estou numa tradução da Bíblia Chat, as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Vou repetir. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Deus abençoe. Palavra de Deus para nós. Vamos tirar algumas lições desse texto. Quando eu comecei meu ministério, irmãos, eu comecei muito jovem, uma criança praticamente. Eu fui batizado com o Espírito Santo, acredito que de 9 para 10 anos de idade. E comecei a contar historinhas para crianças. Eu levava na época um retroprojetor que colocava-se as transparências e ele projetava a imagem na parede. Alguém sabe do que eu estou falando? Levanta a mão só para mim. Não adianta não levantar, que eu sei a idade de vocês. Durante muitos anos eu andei com retroprojetor, contando historinhas para crianças, caracterizado com o personagem que eu contava a história. E nunca foi um curso que eu fiz, eu não tive essa oportunidade. Era uma vontade, era uma forma que eu tinha de alcançar crianças e com isso trazer seus pais também. E com o tempo eu fui contando histórias também para adolescentes, para jovens, e quando eu percebi de verdade onde eu já estava muito longe e não conseguia mais voltar para trilhar o caminho que eu queria trilhar na minha vida. E eu acabei me tornando um pregador de crianças que cresceram e se tornaram obreiros e segui essa trajetória. Então, eu não consigo ministrar uma palavra sem contar uma história atrás de um texto que existe um contexto. Eu sei que tem pessoas que são bem práticas. É aqui, e o Senhor era com Davi. E ele vai contar aqui: o Senhor é com você, por isso, por aquilo e tal. Eu preciso descobrir por que está escrito isso aqui. O Senhor era com Davi. Mas era em que hipótese? Quando foi falado isso? Por que foi falado isso? Em que momento da vida foi falado isso? Então, quando você vê eu contando histórias, é uma vasta pesquisa para que eu chegue aqui e dê bem mastigado para vocês desfrutar de coisas bem especiais. Na casa de Davi, tinha lá seu pai que se chamava Jessé. E na casa de Jessé, que era pai de Davi, tinha 8 irmãos. Isso aqui está lá no livro de 1 Crônica, não há necessidade de você abrir, só citando para você se localizar. 1 Crônicas, capítulo 2, você vai ver os descendentes de Jessé. Na casa lá do Jessé, tinha 8 filhos. E se eu pudesse qualificar esses filhos, eu diria para vocês com toda certeza e convicção que eram superdotados. Todos eles, sem exceções, todos. Uma casa que todo mundo é bom no que faz. Uma casa que todo mundo tem habilidades extraordinárias, dadas por Deus, é claro, mas todos são bons, muito bons. E como é o costume judaico até os dias de hoje, sentavam-se ao redor da mesa para celebrar as refeições. Ninguém come, como no Brasil, em pé com o prato na mão. Ninguém come
olhando no celular, ele em cima da mesa. Ninguém come com a TV ligada, colocando o garfo ou a colher na direção da boca, errando a boca, porque está prestando atenção em alguma coisa. Não. Lá no costume judaico, come-se orando e agradecendo a Deus, celebrando em família pelo que tem sobre a mesa. Então, a regra judaica até hoje é que quem senta na cabeceira da mesa é o pai. O pai senta à cabeceira da mesa. Na ponta oposta ao pai, senta-se a mãe. Lado direito do pai, senta-se os filhos, do mais velho, quer dizer, do primogênito, ao derradeiro. E se terminar na lateral direita o pai, eles iniciam pela lateral direita da mãe, sentando de lá para cá. Na hora de se agradecer a Deus, põe-se tudo que vai se consumir em cima da mesa. E o pai fica em pé e dirige a oração. Mas ele dirige a oração citando o que tem em cima da mesa. Então não é como nós aqui no Brasil que oramos: Senhor, te agradeço por isso, por aquilo, pelo dia, pelo pão, pela água, socorre a viúva, órfão, missionário, deixa faltar e amém. Não. Tem que citar o que existe na mesa. Senhor, te agradeço pela farinha que o Senhor providenciou para nós. Te agradeço pela manteiga que faz o gado produzir o leite e que alguém com suas mãos produziu essa manteiga. Te agradeço pelo queijo que foi produzido com muito amor em nossa casa. Temos o queijo hoje, queijo nosso de cada dia. Te agradeço pelo pão, Senhor, que o Senhor faz o trigo produzir no campo, que é colhido e que vem até a minha mesa em forma de pão. Então você tem que citar o que existe na mesa. E nesses dias está Jessé fazendo essa oração, agradecendo a Deus com a sua família. Só que nessa oração, que tem uma visita ilustre na sua casa, tem uma visita ilustre, o profeta Samuel. Ele está esperando chegar o Davi para começar essa reunião de oração e essa refeição. O Jessé tem a obrigação de perguntar ao profeta se ele pode orar. Ele deve orar, porque ele é o pai da casa. Então o Jessé está orando e sabe-se que a presença do Samuel lá, do profeta Samuel, vai mudar a história dessa casa, porque Deus preparou um rei lá dentro. E esse rei vai ser ungido nesse dia. Esperou vir o filho mais novo para determinar quem é o rei. É o texto que vai falar isso. E aí o Jessé está orando, e nessa oração que já está com Davi ao redor da mesa, o Jessé faz menção, não deveria fazer, porque na hora da refeição só agradece pelo alimento. O Jessé faz menção dizendo: ser servido, Senhor Deus, de escolher na minha casa um rei. Senhor, me dá a honra de escolher na minha casa um rei, e se o Senhor se agradar, que seja Eliabe. Não deveria citar isso. Nestamente ele fez isso na hora da refeição, porque Eliabe é o filho primogênito, porque Eliabe já liderava um pelotão no exército de Saul, de 50 soldados, porque Eliabe era bom em tudo que fazia nas artes da guerra, sabia montar em cavalos, sabia, mesmo montado em cavalos, esticar arcos e arremessar flechas, sabia guerrear com espadas e escudos, sabia juntar soldados ao redor dele no seu comando, tinha uma boa condução no pelotão que ele tinha como líder. Era um menino perfeito, sabia também ser corajoso na hora certa e recuar na hora certa. Saul gostava de Eliabe. Então ele já está fazendo menção que esse menino, que é o que ele deseja, é o que ele ama, que o pai ama, ele quer que Deus escolha quem ele ama. Mas a mãe, ouvindo essa oração, acha errado, e era errado. Então, antes que o pai terminasse a oração, a mãe se levanta e diz:
Eliabe não, Senhor, que seja Abinadab. Abinadab era o segundo filho após Eliabe. Abinadab não tinha essa habilidade na batalha, mas era uma espécie de engenheiro dentro de casa. Criou muitas ferramentas que ajudou os anciões na agricultura. Criou alguns instrumentos que ajudavam as mulheres na lavagem de roupa. Ele desenhou algumas ferramentas que são até hoje cultivadas em algumas regiões que ainda se cultivam mais a lavoura do que coisas industrializadas. Os bárbaros utilizaram da machadinha que o Abinadab criou. Era muito bom em criar. E a mãe diz: se Israel estiver sob o comando de Abinadab, bom estará a tua nação, Senhor. O pai não feliz bate na ponta da mesa e diz: se é para escolher Abinadab, então que seja Zeruia, a filha mais velha. Veja que o pai está partindo para um caminho estranho, porque não existia mulher na história do reinado. Mas ele está citando a filha que ele mais ama. Já citou o filho que ama. A mãe contrariou o pai dizendo que não ama aquele filho e queria que fosse Abinadab. O pai disse: se for para ser Abinadab, então escolhe Zeruia, minha filha mais velha. E Zeruia tinha uma espécie de mulher macho dentro dela. Porque Zeruia era brava, era extremamente brava. Se você pesquisar aqui na Bíblia, você vai encontrar lá no livro de Crônicas que quem ensinou a arte da guerra para todos os irmãos dela foi ela. Ela sabia guerrear muito mais do que qualquer outro homem. Quem ensinou as habilidades de Eliabe, o primeiro filho, foi ela, depois que nasceu. Era muito forte. Era de pouca conversa. Conversa torta com a irmã Zeruia não funciona. Alguém vai sofrer. Era mulher de poucas palavras e de muita violência. Um soco de Zeruia era capaz de fazer um varão já em sua plena idade, juventude, dormir pelo menos 2 dias. Era brava demais, batia de frente com sua mãe e respeitava seu pai, porque o pai gostava dela, e a mãe, quando ia no embate com ela, ela batia de frente com a mãe. Zeruia era a que defendia seus irmãos, não obedecia a sua mãe, mas respeitava seu pai. A mãe diz: Zeruia não, se é para ser Zeruia, então chama Abigail, Senhor, que é a irmã depois de Zeruia. Abigail doce, a mais bonita mulher citada no Antigo Testamento, depois de Abisaque, a donzela que aqueceu Davi na sua velhice. Era muito, muito, muito bonita, mas tinha lá algumas qualidades que os irmãos nenhum tinham. Não tinha nenhuma habilidade com batalha, não tinha nenhuma habilidade com ferramentas de guerra, não tinha nenhuma habilidade extraordinária em lavoura, mas recebeu um dom de cantar para quebrar potes de barro. Cantava e quebrava vidros, porque a voz era extremamente estridente. Então, numa brincadeira em casa, quando resolviam se ir aos agudos, ela quebrava alguns potes de vidro em casa. Tinha essa habilidade. Apesar de ser uma jovem muito bonita, de cabelos longos, como as espigas de milho no seu nascedouro, de olhos puxados e grandes como os felinos, de rosto afilado como as egípcias, de formato e angular de rosto e cabeça como as etéias, e que tinha o corpo forjado como os violões.
acima de 1,80 m, de rasteirinha nos pés, muito linda. Qualquer varão que olhasse para Abigail desejava casar-se com ela. E quando Abigail saía de casa para ir até o poço buscar água, os varões que trabalhavam na enxada acompanhavam ela por baixo do chapéu, olhando com os olhos. E quando ela entrava em sua tenda já com um cântaro de água na mão, tiravam os chapéus, calçando o antebraço no cabo da enxada, e olhavam para cima e diziam: Deus é fiel. Muito, muito bonita. E que não conseguia nenhum namorado, porque infelizmente Zeruia os ameaçava. Zeruia já era casada. O pai não feliz diz: se for para escolher Abigail, que não haja rei em minha casa. Abaixo de Abigail vem Samar. Samar, o mais tosco da casa, o pior da casa. Toda a bravura de Eliabe e toda a ignorância de Zeruia, brava. E às vezes eu penso que devia ter pelo menos umas 5 ou 6 Zeruia em todas as igrejas. Quando as irmãs começarem a decidir uniforme de irmãs em festa de irmãs, vai ser retrô, bolinha preta e branco. Não, vai ser azul, que eu gosto do azul. Não vai ser verde, que eu gosto do verde. Não vai ser rosa, por causa do filme novo da Barbie. Não, vai ser... E quando começar essa discussão, eu falo: vamos deixar a irmã Zeruia decidir. Ela levanta e diz: vai ser branco, toga batismal e ponto final. Eu queria ver quem tinha coragem de bater de frente. Quem tinha coragem? Dizer: vai ser assim e acabou. Então todo conselho que alguém reclamasse a Zeruia, isso aqui está no livro de Robert Hubbard, Os Filhos de Davi, escrito pela editora Saraiva. Lá todo conselho que o ancião dizia: olha, eu estou casado com a Zeruia, e a minha esposa tem dificuldade de servir, no trato com a casa, no trato com os filhos, na culinária, ela não está cumprindo as obrigações de esposa. Então Zeruia dizia: me diga qual dia ela está em casa, e quando eu chegar lá você sai. E ela visitava as casas, e quando o varão via ela no caminho, na direção da casa dele, ele já se afastava. E ela dizia: irmã, vim conversar com a irmã. A irmã casou porque quis. Ninguém é forçado a casar em Belém. A irmã casou porque quis. A irmã escolheu o que quis. E agora que a irmã casou, a irmã não vai separar. Porque a irmã não vai manchar o nome da nossa cidade e muito menos da nossa tribo. Então a surra já está garantida para a irmã. Mas eu vou te dar um conselho: cuida da tua casa, cuida do teu marido, cuida dos teus filhos e cuida da tua vida. Cuida da tua casa, cuida do teu marido, cuida dos teus filhos e cuida da tua vida. Cuida da tua casa, cuida do teu marido, cuida dos teus filhos e cuida da tua vida. Esse conselho serve para todos nós aqui hoje. Cuida só da tua casa, irmão. Cuida só do teu marido e você da tua mulher. Cuida dos teus filhos e cuida da tua vida, que vai ser bom para todo mundo. Se fazermos assim, a obra cresce todo dia um pouquinho mais e a glória de Deus é poderosa. Não, é porque essa irmã se veste mal, cuida da tua vida. Não é porque esse irmão fala errado, cuida da tua casa. Não, mas os filhos desse irmão não têm educação, cuida dos teus filhos. Não, porque essa igreja cuida da tua casa, irmã, da tua história. Já tem gente para cuidar dos demais. Então vamos cuidar cada um do seu quadrado, não é? Tem gente que diz: não, que você grita demais, cuida do teu ministério. É porque você fala rápido demais, cuida da tua dicção. É porque você se veste, cuida do teu look, deixa o look dos outros. Não, é porque cuida do teu cabelo, deixa o cabelo dos outros. Cuida do teu esposo, deixa o esposo dos outros. Cuida do teu carro, deixa o carro dos outros. E assim a obra vai crescer, viu, irmãos? Valeu, glória a Deus. Assim a obra vai longe, vai crescer, né?
Por isso que nós deveria existir umas irmãs chamadas Zeruia na igreja, para colocar a igreja meio que no trigo. Ó, não vai acertar, não, chamar a irmã Zeruia. Não, então vamos fazer assim. Bom, vamos fazer assim que vai ser melhor. Samar era uma soma de todos eles. Veja que a Bíblia vai estar que Samar defende um campo de lentilha sozinho. Quantos homens passou contra ele? 300. 300 homens sozinho. E a fala dele está no texto, diz: não me ajude porque eu não vou dividir. Deixa que eu defendo sozinho, o que é meu eu defendo. Defendeu sozinho contra 300 homens. E quando terminou, ele disse: onde estão os demais? Bravo demais. Pavio curto. Sou eu. Ele nem pavio tinha. Bravo demais. Mas a função dele em casa era vender a lã. A função de Davi em casa era tosar a lã no seu momento correto. E Samar colocava na carroça e ia vender lá no Líbano, porque o Líbano vendia madeira para Jerusalém. Lá tinha mais madeira. Jerusalém fornecia lã para o Líbano, uma troca comercial. Então, quando a carroça estava cheia, Samar ia até o Líbano vender a lã que pertencia a seu pai Jessé. Lá ele trazia o dinheiro e entregava na mão do seu pai. Pouca conversa, pouquíssima conversa. Muito bravo, muito valente. E quando ele chega no Líbano, o Líbano está com o mercado de lã fechado. Então ele diz: caminhei 3 dias, chegar aqui e vender a lã. E por que está fechado o mercado? E ele diz: nós vimos ao redor do mercado um leão rondando a região. O Samar disse: vocês têm medo de leões? Eles disseram: não é medo, é que vai que ele pega uma criança no mercado, vai que ele pega um ancião no mercado, o mercado vai ficar mal falado, e ninguém mais vai querer negociar conosco. Melhor fecharmos até o leão morrer, e há de ser que ninguém sofre dano, e a nossa região continua sempre segura. E ele diz: é simples, cava uma cova e o leão vai cair dentro e estará resolvido. E eles dizem: nós cavamos uma cova. E o que aconteceu? O leão caiu dentro. Então vamos abrir o mercado. E eles dizem: não, mas a gente está pensando uma coisa. E se o leão escapar? Porque toda a igreja tem um crente assim. Nós vamos fazer os 17 anos de igreja, aniversário da igreja, e a gente vai trazer o pastor Márcio lá da Georgia. Se ele falhar, nós vamos convidar a cantora fulana que vai vir ali da região ali de Filadélfia. Se ela não vier, nós vamos fazer um churrasco no domingo lá fora. Se chover, nós vamos chamar a igreja vizinha aqui. Se eles não vierem, sempre tem esse irmão que tudo ele põe um obstáculo, tudo ele põe um defeito. E era bom que tivesse um Samar aqui dentro também. Amém. Samar diz: simples, pula na cova e mata o leão. Acabou o problema. Mas como eles conhecem o temperamento de Samar, os homens do Líbano olham para Samar e dizem: mas em Belém não existe homem que mate leão. O que tem a ver Belém com o Líbano? Quem tem que matar o leão é esse, que o leão está no Líbano. Samar se enfurece e diz: se eu pular na cova e matar o leão, vocês abrem o mercado? A gente abre. Samar pulou na cova. Quem mandou ele pular? Ninguém. Quem falou para ele pular? Ninguém. Irmão, no campo aberto já é risco ter você encontrar um leão acuado. Você pular numa cova com um leão acuado, irmão, ele pulou na cova, diz a Bíblia, está na Bíblia. Matou o leão, abriu da garganta até a ponta do rabo, arrancou todo o couro do leão com juba e tudo, jogou para fora da cova, saiu todo salpicado de sangue de dentro da cova, e diz: está aí, ó, a carcaça está na cova, o couro está do lado de fora, se sair da cova não é mais leão, é demônio. Abre o mercado. Ele diz: vamos abrir o mercado.
Samar sacode uma mão na outra e diz: está pensando que em Belém só tem covarde? Vocês estão enganados. Quem nasceu em Belém não tem medo de leão. Quem nasceu em Belém não tem medo de urso. Quem nasceu em Belém não tem medo de cara de ninguém. Quem nasceu em Belém nasceu para ser feliz, rapaz. Quem nasceu, você nasceu em Belém, você é crente. Você não tem medo de nada, você não tem medo de leão, você não tem medo de urso, você não tem medo de país, você não tem medo de idioma diferente, você não tem medo de história diferente. Você é crente, você nasceu em Belém. E quem quiser saber quem é você, é só levantar e desafiar você para ver o quanto Deus é poderoso, quando Ele se apodera e usa você em nome de Jesus. Poderoso. Abaixo de Samar vinha Natanael, era o quebrantado da casa, chorava com tudo. Natanael, está muito bonito hoje. Chorava porque disseram que está bonito. Natanael, está meio estranho hoje. Chorava porque chamaram de estranho. Era o quebrantado, chorava com tudo. Era muito feliz, via passarinhos voando e cantando, chorava pela beleza da natureza. Olhava na água, cachoeiras e a água escorrendo calmamente, chorava porque Deus é bom em criar tudo isso para o ser humano desfrutar. Era muito bom. Abaixo dele vinha Ribai. Ribai também era um comandante do exército de Saul, em que não se tem uma história contada de Ribai, apenas que havia bravura invejável em Ribai. Abaixo de Ribai havia Davi, pior da casa, o ruim da casa. Davi, por ser o mais novo, Jessé diz: vai cuidar das ovelhas. Meu pai, eu não posso andar com Eliabe para mim me tornar um guerreiro. Você vai cuidar das ovelhas. Meu pai, então deixa eu andar com Abinadab. Abinadab vai me ensinar coisas de criações que ele faz, de coisas extraordinárias. Você vai ser o pastor das ovelhas. Meu pai, então deixa eu andar com Zeruia. Zeruia vai me ensinar a guerrear, vai cuidar das ovelhas. Então deixa eu andar com Samar, pelo menos bravo eu vou virar. Você vai cuidar das ovelhas. E com Abigail, aprender a cantar, vai cuidar das ovelhas. Porque o filho em casa que não estudou, virava pastor de ovelhas. Veja você na Bíblia, não sei quantos tiveram essa curiosidade já, o pastor de ovelhas no Antigo Testamento é mal visto. Ele não é bem visto. Veja que quando o José leva a família dele, 70 pessoas que desceu de Canaã e vai morar no Egito, ele vai apresentar os irmãos dele. Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é o beltrano, esse aqui é meu irmão, só esse aqui lá em casa. Esse aqui é o fulano, esses dois aqui é pastor de... esses dois aqui é pastor? Põe esses dois para morar depois de Gósen. Eu quero pastor longe daqui. Pastor nunca foi bem visto. Pastor de ovelhas, não. Nesses dias, Davi tem a função de cuidar das ovelhas, porque quem cuida das ovelhas não dorme em casa, dorme no campo. Quem cuida das ovelhas não come em casa, come no campo. Quem cuida das ovelhas tem responsabilidade maior. Se uma ovelha morre, o pai cobra do pastor. Se uma besta fera do campo consome uma ovelha, o pai cobra do pastor. Se acontecer de ele acordar tarde e uma ovelha se perdeu, cobra do pastor. Se tosquiar a lã antes de a lã estar no ponto, cobra do pastor. Tudo cobra do pastor. É o pior trabalho que tem. E que a pessoa se desgasta muito, porque dorme no sereno e acorda com o sol no rosto, no meio das ovelhas. Tem que dormir no meio onde estão as ovelhas. Se uma ovelha fica doente, é ele que providencia o remédio para curar. Não tem que pedir nada para ninguém. Então, muitas vezes, o Davi comeu da farinha dos camponeses, porque estava no meio do campo, e bebeu no copo dos plebeus, quer dizer, no copo de barro dos plebeus, que colocava água no poço, porque não tinha outra alternativa. Quando Samuel chega na casa deles, ainda tem mais um, não, tem um no campo, que é pastor de ovelhas, quer dizer, ele não vem aqui em casa sempre, ele não dorme aqui, ele não come aqui, a função dele é só produzir lá no campo, ajudar no parto das ovelhas, ele tem que socorrer as ovelhas. O pastor de ovelhas, chamado Davi, é o que não sabe fazer nada, mas é o que nesse dia Samuel vai olhar para ele, Deus vai dizer: esse aí, ele não tem nenhuma habilidade extraordinária, mas é meu escolhido.
Ele não tem nada diferente dos irmãos. Veja que os irmãos são todos superdotados. Ele não, mas eu escolhi esse aí, que esse aí tem o meu coração, minha essência está dentro dele. Ele é o desprezado em casa. Davi só conversava com uma pessoa em casa, só Samar que dava alguma moral para Davi, de conversar com ele, que o resto não gostava de Davi, nem o próprio pai gostava de Davi. Veja que todos os erros que Jessé comete como pai, Davi traz para ele, e a casa dele sofre os mesmos erros que o pai fez ele sentir na ausência dele, porque não tinha relacionamento com Jessé. Automaticamente ele também não tinha relacionamento com os seus filhos. Veja lá a história da família de Davi, que o Aminon, que estupra Tamar, e há uma dificuldade lá que o filho mais velho, que é o Absalão, quer tomar o trono do pai, o Adonias, que quer tomar o trono do pai, o Salomão, que não se dá com os demais, há uma dificuldade. Veja que lá tem um filho dele chamado Quileabe, que era um deficiente de uma perna, e que os irmãos vão tentar matar ele. Há uma dificuldade nessa casa, porque o Jessé não tinha relacionamento com Davi. Davi traz isso dentro dele, repassa para sua família. Então o Davi está numa posição que ninguém gosta dele, mas Deus gosta. Que ninguém considera ele, mas Deus considera. Que ninguém acha que ele vai dar certo, mas Deus diz: eu vou fazer dar certo. Que ele é uma curva, e Deus diz: vou fazer dessa curva uma reta. Ele é alguém que não tem nenhuma probabilidade de dar certo, mas Deus é poderoso e diz para ele: eu vou fazer de você um camarada diferente. Eu vou fazer de você uma pessoa extraordinária. Veja, na tua casa, você talvez seja a única pessoa que atravessou essa fronteira, que atravessou esse país, de lá para cá e veio morar aqui. E você é o mais improvável da sua casa. Tem gente na minha família que tem muito mais dinheiro, muito mais dinheiro do que eu, que não tenho nada, mas não consegue chegar aqui, não consegue vir aqui. Então eu sou improvável de casa, mas eu sou improvável que Deus escolheu. Eu sou improvável que Deus nomeou. Eu sou improvável que Deus queria. Veja quantas igrejas maiores que essa tem na cidade. Mas qual é o tema de vocês? Avançando. Então vocês vão avançar. Começou pequeno, vocês são hoje um filhote, mas um dia serão um leão feroz nessa cidade, em nome de Jesus. Não existe leão feroz que comece leão feroz. Primeiro ele começa filhote, depois ele cresce e se torna leão feroz. Alguém diz: nossa, de onde surgiu esses irmãos? Do nada começaram com esse igrejão. Não é igrejão não, irmão. Nós estamos há 20 anos nessa lida aqui, ó. Já veio Eliabe, já veio Abinadab, já veio Samar, já veio Abigail, já veio Zeruia, já veio Natanael, já veio Ibai, já veio Ozen, já veio todos eles. A gente está chegando agora, improvável, era para dar errado. Nós somos os pastorzinhos de ovelhas, não é? Mas fomos escolhidos por Deus para fazer a diferença nesse lugar que todo mundo diz que aqui é terra de matar profeta. É nada, é terra de revelar a palavra, é terra de viver sinais, é terra de estar no melhor momento da sua vida. Eu acredito ainda que a igreja brasileira nesse país vai viver um avivamento como nunca visto na história. Eu acredito ainda que Deus vai usar jovens, Deus vai usar adolescentes, Deus vai usar crianças. Eu acredito e profetizo para essa igreja. Haverão cultos que vocês vão começar às 11 da manhã, mas a hora de acabar é Ele quem vai mandar, é Ele quem vai determinar. Vocês vão adorar, e vai ter poder, e vai ter manifestação de dons, e vai ter curas, e vai ter libertações. E quando vocês olharem, já é 3, já é 4, já é 5, já é 6, sabe por quê? A presença de Deus, ela nos constrange a não sair do ambiente, a ficar no ambiente, ela nos prende no ambiente, porque é Deus que enche a alma do homem de alegria e faz ele viver uma nova história. Vocês vão viver isso em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus. Davi é ungido rei na frente de seus irmãos. Esse aqui ungiu Davi. E quando Davi é ungido rei, em tese eu pensaria que minha vida agora vai ser diferente. Se eu não vir aqui ontem a unção do diácono Manuel, quando eu fui consagrado a diácono há mais de 25 anos atrás, eu pensei comigo: minha vida agora explodiu. Estou na bênção. O pastor disse: quem vai ficar na manobra? O Márcio, que foi consagrado agora. Lá fora, os irmãos só estacionavam o carro na frente da igreja e eu que me viro. Eu que lute. Estacionar, guardar chave por chave. E quando os irmãos vinham com as suas esposas, com irmãs mais de idade, o carro tinha que estar na porta da igreja. Não, Márcio, por favor. Eu ia buscar, colocar na porta da igreja. Quase 2 anos sem assistir um culto sereno.
guarda-chuva para as irmãs, chuva, guarda-chuva para os irmãos, sempre lá fora, suado, correndo para lá e para cá. Eu falei, meu Deus, eu era feliz sentado lá no banco e eu não sabia. Num dia o pastor chegou cedo e a minha função era olhar os banheiros também. O pastor chegou cedo, eu cheguei mais cedo, obviamente, o pastor não podia chegar primeiro que a gente. Misericórdia, misericórdia, é o Armagedon. A gente chegava quase 1h30, 2 horas antes do culto, olhava e olhei os banheiros, olhei os vasos, tudo limpo, olhei os banheiros, papel higiênico, sabão de lavar a mão, o papel de secar a mão, sabe? Tá tudo em ordem. Olhei o espelho, limpei o espelho, tudo organizado, tudo em ordem. E quando o pastor entrou, chegou, colocou o carro na porta da igreja, já saiu do carro imediatamente, eu fui segurar na mão dele, ele disse, eu estou apertado para usar o banheiro, já falou pro irmão já. Veio imediatamente, quando ele entrou, fez a curva para entrar no banheiro dos homens, o banheiro que ele escolheu para entrar, ele entrou, já fez assim, saiu. Quem olhou o banheiro? O Márcio, chama ele. Aí a gente chamou, o irmão que olhou os banheiros, eu olhei. Olha esse vaso. E eu não tinha visto que o vaso é branco. Um filho de Deus enrolou um pouquinho de papel higiênico na mão limpo e colocou na água. O papel molhou, desceu limpo. Mas o pastor viu, não usou aquele banheiro, usou o banheiro do lado, me chamou e disse, irmão, é o obreiro mais relaxado que eu já conheci na minha vida. O irmão faz isso na casa de Deus, imagine na tua casa. Tua casa vai parecer um chiqueiro. O irmão tem chamada para o ministério. Estou arrependido profundamente de te consagrar. Irmão, esse irmão não faz ideia não. Pode subir e sentar, o irmão está fora. Peguei minha Bíblia, peguei meu paletó, sentei. O pastor começou o culto, cantou o primeiro hino da harpa, quando foi cantar o segundo, estou muito aborrecido, estou muito chateado, estou muito ferido, irmãos. Um drama terrível. Consagrei um rapaz que eu dava tudo por ele, ministério. Eu achei que seria uma bênção, mas hoje, irmãos, eu vi que eu errei. Eu fui nécio como Samuel. Irmãos, 40 dias apanhando todo o culto. Eu sentado no meu lugar, pastor, não tem chamado, não tem condições. Não tem condições. A gente se arrepende mesmo, a gente se arrepende por ter feito coisas. Todo culto falando. E eu namorava com a minha esposa, e minha esposa disse, rapaz, o pastor é assim mesmo, fique tranquila, vai dar certo, fique em paz, vai dar certo. E depois de 40 dias tivemos uma reunião de obreiros, o irmão levantou, vamos estabelecer o irmão Márcio aqui, o cargo de diácono, menino bom, menino de oração, menino crente, família crente. O irmão dá testemunho por ele? Não, eu dou testemunho por ele. Então, qualquer coisa agora eu vou cobrar do irmão. Vamos lá, fique em pé. Era a palavra do irmão João aqui, o irmão está sendo restabelecido. Fica sabendo que esse filho vai ser teu. Tá tudo bem. Eu terminei o irmão João e disse, Varão, me ajuda, Varão. Me ajuda porque eu dei minha palavra por você. Nossa, foi uma trajetória longa. O pastor me judiou até o dia que eu me tornei um evangelista. Bravo, muitas coisas ruins. Depois de um tempo, o pastor disse, olha, eu quero fazer uma reunião geral com todo mundo. Uma festa de irmãs. Na festa de irmãs, o pregador que foi convidado faltou. E quando o pregador faltou, eu estava lá fora, que eu já era presbítero. Estava lá fora ajudando os irmãos. Os irmãos estavam fazendo uma cantina missionária, eu estava ajudando os irmãos na barraca, e muito suado, com a camisa aqui, gravata, tal, dobrada a manga. Quando o pastor disse, vamos ficar em pé para nós ouvir a palavra de Deus, ficamos em pé. O pastor disse, chama o Márcio lá fora. Chamou, o pastor está te chamando, vou paletó, vai, dobrei a camisa rápido. Pois não, pastor, não, por mão pregar, está na hora da palavra já. Não, a banda vai cantar, não, agora, pode subir, pega bem, pode subir. Para não dar tempo de eu pensar num versículo. E o pastor disse, eu ouvi dizer que você é pregador. Nós vamos ver agora. Uma igreja não cabia uma alma só. Lotada, quase 1.000 pessoas. E eu novo ainda, coloquei a Bíblia aqui no púlpito. E disse, meus irmãos, eu estava na minha casa essa tarde.
dando uma descansada, e o Senhor me disse: levanta, anota esse versículo e você vai ministrar hoje na tua igreja. Eu disse: verdade, Senhor, verdade, anota, e anota o que eu vou te falar. Então eu li: rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos, diz o Senhor. E nesse versículo diz: agora quanto às irmãs, você vai dizer assim, assim, quanto aos jovens, você vai dizer assim, assim, quanto aos obreiros, você vai dizer assim, assim, quanto aos homens, você vai dizer assim, assim. Para todo mundo, Deus me deu uma direção. Eu anotei, disse: pastor, eu estava esperando, não sabia que seria agora, mas estava esperando, está aqui na minha Bíblia. Vamos ler esse versículo aqui, irmão. Pensa num culto. Mais de 76 pessoas passaram com o Espírito Santo. Arrebatamento de Espírito foi 14 pessoas desmaiadas, espalhadas pelo chão. Teve um que colocou o filho nas costas igual porco, levou, colocou dentro do carro desmaiado, levou para casa. Nesse dia o pastor terminou o culto 11h40 da noite. Amanhã, terça-feira, tem uma reunião com todo mundo, não falta ninguém. E você também não falta, hein, rapaz? Não falte. Bom, terça-feira eu estou morto aqui dentro, mas fui. Coloquei minha roupa, fui terça-feira, disse: irmãos, já fazem quase 10 anos que eu estou orando a Deus, falando com o Senhor. Vocês sabem que eu estou aqui há mais de 18 anos. Eu venho aqui nessa igreja sozinho, eu estou lutando, meu conhecimento é pouco, minha leitura é pouco. Vocês sabem das minhas limitações aqui. Há 10 anos que eu estou orando, pedindo para Deus me mandar alguém para me ajudar. E Deus me disse: olha, eu vou te mandar um moço. Quando ele chegar, eu vou dar um toque no teu coração. Quando eu vi o Márcio chegando aqui, ainda jovem, o Senhor me disse: esse foi o moço que eu te mandei. Experimenta ele. Consagrei ele a diácono e eu humilhei ele. E lá em casa minha esposa falava: o que você está fazendo com o Márcio, pode tirar ele da igreja. Você está pegando pesado demais. E eu chorava e dizia: foi Deus que mandou. Consagrei ele ao presbitério. E vocês sabem o tanto que eu judiei dele. Eu proibi ele de pegar o microfone aqui dentro. E os irmãos não sabiam, ficou só entre eu e ele. Eu disse: se eu pegar você orando, eu vou destruir. Só orando. Um dia na escola dominical, a irmã disse: vamos encerrar a escola dominical. Irmão Márcio, faz a oração final. Lá mesmo, do meu lugar. Eu olhei para ele, baixei minha cabeça e não comecei orando. Deu uns 2 minutos, ele disse: Senhor Deus, o Pai, te agradecemos. O pastor orou, foi embora. Eu disse: por que o irmão não orou? Eu não estou me sentindo bem não. Nada, o pastor tinha me falado: se você orar, eu vou te excluir. Seja homem de não falar para ninguém, rapaz. Aguentei firme. Diz: pois ontem foi o meu último dia. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais, vou finalizar. Vai, o pregador não vai vir, eu não vou avisar. Eu tenho que avisar ele. Não avisa ele, chama ele em cima da hora. Chamei ele aqui com o coração pesado. E quando ele falou para mim que ele tinha orado, Deus tinha falado com ele, Deus me disse: viu? Eu mandei ele para te ajudar. Disse: vou consagrar o irmão Márcio a evangelista. E a partir de hoje é meu segundo aqui. O que ele falar, está falado, irmão. Se eu não tiver, ele vai decidir, ele vai resolver, ele sabe como eu penso, ele conhece meu coração. Esse menino é crente, é obediente. Hoje você vai pregar convidado, você é o convidado ao culto de ensino. Nesse dia ele me honrou e disse: meu Deus, foi uma trajetória difícil, foi uma trajetória ruim, foi uma trajetória que não foi fácil, mas foi uma trajetória que valeu a pena, irmãos, porque eu não tenho um parente na Assembleia de Deus, eu não tinha ninguém que pudesse dar um testemunho por mim. Eu não tive ninguém para falar: vamos dar uma chance para ele. Aqui teve uma irmã que me indicou, graças a Deus, ali, ó, me indicou, lutou para eu vir aqui. Outros que não me conhecem. É difícil você chegar num lugar que ninguém te conhece, que a sua vida é seu próprio testemunho, que a sua vida é a sua própria carta de apresentação. É difícil você chegar num lugar, conquistar um espaço sem que você queira espaço, mas Deus precisa usar você lá com uma ferramenta útil e com uma ferramenta bem afiada. Não é fácil, irmãos, a vida cristã não é fácil. Não vai ser fácil para vocês romperem daqui para outro lugar. Não vai ser fácil para vocês conquistarem um novo espaço, mas já está preparado para vocês. Vocês vão ir para um lugar maior que aqui, em nome de Jesus. Ontem eu conversei com o pastor, disse: pastor, eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho nenhum dom, só conto uma boa história. Mas eu, nos flashes que Deus me dá, às vezes algumas coisas eu vejo,
Pastor, eu vejo uma frente de vidro aqui, bem grande, uma frente de vidro, eu vejo, não é tão baixa não, um pouco alta, uma igreja comprida, assim, vocês vão para um lugar assim, pastor, é um lugar que não está preparado, mas pode pegar que Deus está nesse negócio, é um lugar que vai aparecer para vocês falar diretamente com o dono do negócio, e ele vai se compadecer, porque a igreja vai ajudar vocês. Falei, pastor, pode preparar, não vai ser em vão vocês fazerem esse aniversário, a bênção de Deus está com vocês. Agora, não sejam negligentes. Eu sei que nós somos o Davi desse país, irmãos, eu sei que nós somos os improváveis, mas nem por isso vamos abaixar a cabeça, não. Deus levantou Davi e disse, você vai guerrear contra esse Golias, aí você foi ungido, agora vai começar a ser perseguido, rapaz, tua vida não vai ser mais de rosa não, mas o trono vai ser teu, fica tranquilo que eu vou te colocar no trono, você vai comandar, mas agora não é hora. Ele foi guerrear contra o Golias, e a Bíblia vai dizer, está lá na Bíblia, que todo mundo disse contra ele, os irmãos falaram contra ele, o próprio Saul falou contra ele, os demais falaram contra ele, o Abinadab falou contra ele, o Samar falou contra ele, disse, você não vai conseguir, nem armadura você põe. E a Bíblia diz que quando ele lançou a pedra, o gigante caiu, depois de 30 dias sem culto, 30 dias sem as mulheres cantarem, 30 dias sem oferecer sacrifício, 30 dias o Golias gritava sem microfone a 800 metros, ouvia a voz dele, era um gigante, irmãos, que gritava a favor do vento. Ele dizia, me dá um homem para lutar comigo. Até que apareceu Davi, disse, não, eu posso não ter fama, eu posso não ter habilidade dos meus irmãos, mas crente eu sou. Não vai afrontar o exército do Deus vivo, não. Ele se levanta, vai guerrear contra Golias, e quando ele está no campo de batalha guerreando contra Golias, ele lança só uma pedra, porque lançar pedra é a tua parte, a pontaria e a força da pedra quem põe é Deus. Lançar pedra é na tua parte só. Veja, o Hernandes Dias Lopes, que é um escritor presbiteriano que tem vários comentários escritos, chega a dizer que Davi gira a sua funda, e ainda que ele soltasse a pedra e a pedra fosse para cima, Deus iria fazer ela envergar e acertar a testa do gigante. Ainda que ele girasse a pedra em cima da cabeça, e quando ele soltasse a pedra fosse para trás da sua cabeça, ela faria a volta e acertaria a testa do gigante. Não tinha como dar errado, sabe por quê, irmãos? Porque os improváveis têm Deus na frente, os improváveis têm Deus no comando, os improváveis têm Deus na história de vida deles. A forma que ele lançasse a pedra daria certo, a sua parte é só lançar a pedra. Lançar a pedra é a tua parte. Agora, derrubar gigante pertence a Deus. A tua pedra, aleluia, precisa ser lançada por você, pastor. Como é que eu lanço pedra? Agradecendo todo dia pelo que você já tem. O que você já tem já está garantido, já é teu. O que você já tem, Deus já pôs na tua mão, ninguém toma. O que você já tem, Deus já entregou para você, e ninguém vai ter coragem nem capacidade para tirar. Agora o que vai vir pela pedra. O que vai vir pela pedra. Deus vai derrubar gigante para colocar na mão de vocês. Quando o Golias cai, Davi pega a espada dele, corta a cabeça dele, meu irmão, aí aparece todo o exército de Israel junto com Saul e diz, sabia que você venceria ele. Sabia nada, irmão, ninguém deu testemunho por ele, ninguém acreditou nele. Agora quando você estiver no lugar bom, vai dizer, sabia que Deus ia ajudar você. Sabia nada, nunca cooperaram com a gente, nunca vieram fazer uma visita, sempre aí nos bastidores. Agora sabia nada, mas o Deus que escreve essa história, o Deus que faz milagre, Ele vai fazer coisa grande aqui para você dizer que Ele é. Aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Prepara. A roda vai girar, irmão. Prepara. Deus vai fazer com pressa. Prepara. Deus está trabalhando. Tem surpresa nesse ano ainda aqui para vocês. Em nome de Jesus. Prepara. Prepara. As mulheres saíram de casa. E quando as mulheres saíram de casa, de 30 dias sem ter culto, não, vamos até fazer um hino. Então as mulheres começaram a cantar no dia do culto em que Davi matou Golias. Vamos celebrar Deus, vamos celebrar Deus. Então as mulheres cantavam nas batalhas de Israel. As mulheres do sul cantavam de frente com as mulheres do norte. Era uma espécie de cantiga feita ao modo judaico. As mulheres do sul vinham se aproximando com as mulheres do norte, diziam, nas batalhas de Israel, Saul matou milhares, e se afastavam.
E as do norte vinham, nas batalhas de Israel, Davi matou 10 milhares. Um hino bom, só que não é um hino tão verdadeiro. É um hino bom. Então as mulheres começaram a cantar, e quando alguém passou lá e ouviu, disse: não, esse hino aí está errado, está falando que o rei matou só milhares. E o outro que chegou ontem, que ninguém sabe quem é, matou 10 milhares? Irmãos, quantos homens Davi matou nesse dia? Um só. Quem? Golias. Só um. Mas as irmãs ficaram tão felizes, tão felizes, tão felizes, tão felizes, que as irmãs disseram: matou 10 milhares. Não é que as irmãs inventam. Não só inventa. Brincadeira. O hino é verdadeiro. O hino é correto. Deus deu uma vitória para Davi, mas uma vitória que valeu 10 milhares. Vocês precisam só de uma vitória hoje. E essa uma vitória que Deus está liberando para vocês hoje, ela vai valer por 10 milhares. Deus está liberando uma vitória para vocês que vai cobrir 17 anos passados. Uma só vitória que vai colocar vocês num lugar correndo acima do que vocês eram para estar durante todos esses anos. Uma vitória que vai mudar todo o curso da tua casa, que vai mudar todo o curso da vida de vocês. Uma vitória que vai mudar amigos, que vai afastar pessoas, que vai aproximar outras pessoas, que vai distanciar pessoas que não são boas para vocês, vai aproximar pessoas que são boas, e vocês vão ser conhecidos em toda essa região. Uma vitória que vai trazer uma fama extraordinária. Uma vitória, glória, eu sinto Deus nesse ambiente. Uma vitória que vai fazer de vocês algo, glória, algo sobrenatural. Alguém pode estar olhando de longe e dizer: eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. Deixa que quando cortar a cabeça do gigante vai aparecer muita gente e vai dizer: eu sempre quis ir lá, eu sempre acompanhei vocês de longe, eu sempre vi que vocês tinham chamado, eu sempre vi que vocês eram crente mesmo, eu sempre soube que você sabia nada, meu irmão. Depois que a coisa acontece, aparece milhares. Mas a nossa uma vitória já está garantida, viu? A uma vitória vai ser de vocês. E para o ano que vem, quando eu voltar, vocês vão ver só: haverá numerosa multidão de pessoas com vocês. Você vai dizer: pastor, Deus já está quase dobrando o que tinha no ano passado. Prepara, porque tem uma vitória reservada para vocês. Nós vamos cantar junto 10 milhares.